A paz do Senhor Jesus, o dia, a tarde ou a noite, eu vou desejar no momento em que você for ouvir, por estar prestes a partilhar de uma palavra de Deus, para a tua alma, para a tua vida. Por isso, nesse dia 2 de novembro de 2023, nós vamos agora partilhar e receber e dar o melhor para Deus agora, dentro das Escrituras Sagradas. A palavra revelada, a palavra dada para que nós venhamos a nos, cada vez mais, nos abster das coisas do mundo e cada vez mais se apegar às coisas de Deus. Não no sentido fanático, fanática, mas no sentido Escritura Sagrada. A palavra de Deus. Aquilo que cura, aquilo que salva, que liberta. A palavra que tem unção, que tem poder, que tem autoridade para salvar a minha e a tua alma. Por isso, o texto aqui será lido no livro de João, capítulo 8. O epígrafe do texto de início é 8:32. E essa mensagem que o Senhor Jesus ele trouxe para o povo conhecer o que é a verdade. E a verdade, ela é a única forma de vivermos para a eternidade. Nós não precisamos morrer para viver o céu ou o inferno. Na terra, você vive o céu ou o inferno, dependendo da forma como você vive, da forma como você acha bom para você viver. Então, após a morte, Hebreus 9, versículo 27, fala que segue-se o juízo de Deus. Se segue-se o juízo de Deus, significa que aqui, enquanto você tem vida, você tem esperança, expectativa de alcançar algo melhor, ou viver no algo pior da forma que você achar. Aqui não há críticas, nem julgamentos, nem acusação de como ou não você quer viver. E sim uma palavra para que você possa colocar no âmago de sua alma e fazer uma análise de como você vive, da forma que você vive, da forma que você anda, e se está plausível diante dos olhos de Deus, se está bom para você viver. Mas nesse momento eu quero ser um instrumento do Senhor Jesus para a tua vida, até para a minha própria vida. Por isso o texto aqui, nós vamos falar sobre Jesus maior do que Abraão. Ou seja, se nós analisarmos bem as Escrituras, ao longo da leitura nós vamos entender. Amém? João 8, versículo de número 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que quando o Senhor Jesus ele está falando esta passagem, ele está conversando com o povo fariseu, um povo muito conhecedor, um povo muito intelectual, conhecia muito bem a letra, até porque vinha de uma linhagem forte, uma linhagem de um homem também bem conhecedor, que se chamava Gamaliel, e os outros a qual o seguiam. Mas o Senhor Jesus aqui, ele está trazendo uma palavra para mostrar ao povo que a verdade é a única forma de você viver bem. Você, muitas das vezes, se encontra vivendo de mentiras. Mentiras essas que você tenta enganar a você mesmo. Mentira de sentimentos, mentira de palavras, mentiras de coisas que você não consegue se libertar. Porém, a palavra vem de encontro ao meu âmago, ao teu âmago, para mostrar as mentiras da vida, as mentiras de que nós, muitas das vezes, nos submetemos a viver para sermos felizes em algumas ocasiões ou obter algumas coisas em algum momento. Mas quando ela vier
e declarar que a verdade é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a graça de Deus, nós vamos começar a se libertar das maldições hereditárias, das maldições que nos perseguem, do mal que nos persegue dia a dia, do mal que nos persegue nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas derrotas, sim, nas nossas derrotas, aquilo que nós almejamos, procuramos, lutamos e não conseguimos alcançar. Por isso, a palavra de Deus, ela vem para nos libertar dessas mentiras que o mundo nos oferece para sermos felizes em alguns momentos. Momentos esses que vão ser transitórios, vão ser passageiros. E o Senhor Jesus, Ele quer nos ajudar através da palavra. E a palavra de Deus, ela é a única forma de nós conseguirmos encontrar o caminho. Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existem momentos que você vai ouvir alguém dizer: vem para Jesus que Ele vai te dar casa, carro, dinheiro, vai te dar marido, esposa, vai te dar tranquilidade, paz. É mentira. É mentira. O Senhor Jesus não chama ninguém para dar carro, casa, marido, esposa, dinheiro. Ele chama para te dar a salvação, a cura, a libertação. E as outras coisas que são isso, carro, casa, esposa, marido, e etc, etc, com um bom emprego, um bom trabalho, vai ser as coisas. O Senhor, Ele chama a terra de coisas, mas Ele diz que o reino é celestial. Então, o prazer de você conhecer as Escrituras, de você conhecer o Senhor Jesus através das Escrituras, está em João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era quem? O Verbo era Deus. No livro de Gênesis capítulo 1, no versículo de número 26 e 27, você vai encontrar uma palavra que Deus vai falar: e façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não podia usar ninguém, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafins, para ser a imagem e semelhança dele. Ele tinha que usar aquele que era dele, que era filho dele. Tanto é que quando ele enviou ao mundo, ele não enviou arcanjo, querubim, serafins, ou Isaías, ou enviou Moisés, ou enviou Enoque, ou Ezequiel, ou Isaac, qualquer um desses profetas antigos que falavam com Deus, que conversavam com Deus. Não. Ele enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas herdasse com ele a vida eterna. Um certo feito, Jesus, ele está num lugar conversando com Pedro. Interessante essa passagem, que Pedro vai fazer uma pergunta: Senhor, quer que façamos um altar para o Senhor, para Moisés e Elias? Na mesma hora, Deus retira Elias e tira Moisés. E diz assim: esse é meu filho amado, em quem me compraz. A ele ouvireis. O que você entende é que o Senhor, Ele sempre está buscando que você entenda a verdade. Ele está sempre procurando você para encontrar a verdade absoluta. E a verdade absoluta, ela vem daquilo que você procura ver dentro do teu ego, do teu eu, do teu achismo: eu posso, eu sou, eu posso, eu faço. Não, você não pode fazer nada. Não, você não tem ego, você não tem achismo. Você tem um livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Essa é a verdade. Livre-arbítrio. Deus te deu para você viver como você quiser. Mas também existe no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, que o Senhor, Ele vai dar uma mensagem ali até o fim. Que se você não tiver escrito no livro da vida, ou se você tirar ou acrescentar qualquer que seja a palavra do livro, desta profecia, o Senhor vai tirar o teu nome do livro da vida da cidade santa. Então, você tem que entender que a verdade, a única verdade, é o Senhor, é a Bíblia.
Por isso que quando o Senhor, em Gênesis 1, 26, falou e façamos, ele falou com aquele que estava ali com ele, aquele que ele enviou à terra. Quem ele enviou à terra? Aonde vem a verdade? A quem ele enviou? Jesus Cristo, o Senhor da glória. Eu não quero me ater em falar sobre religiosidade, não. Mas, enfim, eu vou passar algumas coisas. Eu vivi da mentira por um bom tempo. E acredito eu que ainda tem algumas mentiras que eu posso até viver. Mas a palavra, ela sempre vai me ajudar a viver da verdade. Quando eu vivia nos segmentos religiosos, eu vivia no segmento da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Fui Ogã, do Candomblé, da Umbanda. E eu posso dizer para vocês, eu não digo que quem está lá dentro é do diabo, é do inferno. Não, está errado isso. Ali tem pessoas que precisam ouvir a verdade, como eu ouvi um dia. Ali tem pessoas que precisam que você lance o amor de Deus sobre elas, e não o teu julgamento ou a tua acusação. Porque após a morte, se morrer ali dentro do segmento religioso, pode ser na Igreja Católica, pode ser no Espiritismo, no Centro de Mesa, pode ser no Hare Krishna, no Sashinue, pode ser no Budismo, pode ser no Satanismo, aonde for, após a morte, vai seguir o juízo de Deus. O juízo de Deus é a única verdade que existe. É porque após a morte só existe especulações, imaginações, que as pessoas vão dizer assim: ah, morreu, descansou, poxa, estava sofrendo tanto. Esse sofrimento, ele pode sim aumentar de uma forma eterna. Porque negar a existência do Senhor Jesus, negar a Deus vivo todo-poderoso, é negar a existência da soberania daquele que você, quando olha para ele, e você vê que a verdade está toda nele. Vamos fazer uma alusão aqui de um pensamento. Quando seu pai ele coabitou com a sua mãe, ele injetou nela o sangue dele, que é chamada de espermatozoide. Só que esse chamado de espermatozoide nada mais é do que uma geleia que só se vê em microscópio. Tão pequenina que a olho nu você não consegue. E detalhe que elas são milhões, que elas tentam fecundar no útero da mulher que vai o gerar. Salmo 139 fala: de uma forma tão terrível fui criado. Ossos nasceram no ventre de minha mãe. Salmista Davi vai escrever sobre isso. Sabe o que eu entendo? A ciência tenta descobrir a forma de fazer uma criança. Não é dada porque é mentira tentar fazer. E a verdade foi feita. Então você vai ver que através do amor do seu pai e da sua mãe, ou até da forma, aquele momento, não vou dizer amor, vou dizer aquele momento de prazer ali, de uma forma que pode ser até que não deu em casamento, não deu em nada, mas Deus permitiu nascer uma criança de uma forma terrível. Então você para e pensa: daquela geleia nasceram olhos, boca, nariz, vértebras e todos os componentes para continuar funcionando: cérebro, coração, rins, pâncreas, ouvido, boca, língua, olfato, visão, tudo isso numa geleia. Terrível, né? E ossos nasceram. Só que tudo isso de uma forma sobrenatural, inexplicável, quando sai do ventre,
ele sente o cheiro de leite. Como? Lá dentro não tinha leite, lá dentro era água, lá dentro era sangue. Mas ele sai de lá e sente o cheiro do leite. Isso não é só a criança, os animais também são assim. Os animais mamíferos, eles são assim. E ele vai até o leite. Aquele leite, os ossos vão crescer, vão se fortalecer, vai ter visão. E as artérias, os milhões de componentes que existem dentro do teu organismo, é inexplicável. Foi Deus que fez, não foi a religião, não foi a seita, não foi nenhuma invenção humana. Então a verdade é, quem criou tudo foi Deus. Aí eu falei para você sobre a minha passagem dentro do Espiritismo. Em cima do Golgá tinha um homem de braços abertos, na Umbanda. E ele se chama Oxalá. E eles cantam que ele é o maior, é o mais poderoso. Então por que os outros têm que estar ali? Lá no Candomblé também tem um, está de braços abertos. Eles chamam de soberano. Aquele é o maior, aquele tem mais poder que todos. E eu posso dizer que, através de formas desenhadas por mãos humanas, pinturas por mãos humanas, o ser humano começou a viver da mentira, assim como eu vivi. Porque uma pedra, um pau, um barro, um feno, um ouro, uma prata, tudo é trabalhado pelo ser humano. E ele faz uma escultura, esculpe uma escultura. E as pessoas começam a se dobrar diante daquela escultura, que não fala, que não ouve, que não vê, que não anda. Mas devido à imaginação psíquica, psicológica, de um engano, de uma mentira, a pessoa começa a acreditar que aquele artefato ouve e leva aquelas palavras para alguém, para algum ser, para uma entidade, até para Deus. Entenda bem que essa pessoa ela tem fé, assim como eu tive. Cria que aqueles seres de entidades verdadeiramente eram de Deus, mas não são. Não são no sentido, não é dizendo que o que eu falo é verdade e o segmento que eu tinha era mentira. É porque, na verdade, a pessoa que morre, ela não retorna. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a verdade é, após a morte, segue-se o juízo de Deus. Vamos aqui, rapidamente. Eu não sou rico, tenho uma vida de luta, de guerra. Na realidade, eu vivo de milagres, né? Milagres, debaixo de oração, debaixo de formas que eu clamo a Deus, clamo ao Senhor Jesus, tomo minhas atitudes, procuro, busco e alcanço meus objetivos, e muitas vezes me frustro, muitas vezes não alcanço. E como eu alcancei isso? Porque eu corri atrás. Existem crentes que pregam a palavra, vivem a palavra, buscam a palavra, mas não tomam atitude nenhuma na vida. Não procuro emprego, Deus vai me dar. Não procuro um estudo, tendo o Senhor, tenho tudo. E aí julgam as pessoas, as outras pessoas, que têm as suas espiritualidades, têm os seus segmentos religiosos, e essas pessoas cursam uma faculdade, não que um crente não curse, não, tem crente ligado que vai atrás dos seus objetivos, ora, mas tem ação.
O problema é orar e não ter ação. Você ora, cadê a tua ação? Deus não vai ouvir a tua oração e fazer o que você está pedindo. Ele vai ouvir a tua oração e te dar direção para você ter ação. É assim que se conquista as coisas. Por isso que as pessoas, muitas das vezes, que não são cristãos, que não vivem debaixo da Bíblia, mas alcançam as coisas, porque eles têm ação. Porque eles vão atrás de seus objetivos incansavelmente. Eles não param. Talvez esse é o motivo de muitas das vezes eu não alcançar aquilo que eu busquei. Não alcancei aquilo que eu busquei. E não alcanço o que eu busco, está faltando o quê? Ação. Porque orar eu oro toda hora, orar eu estou toda hora orando. Mas e a ação? Mas eu vou, daqui a pouco eu desanimo, eu vou e paro. Daqui a pouco eu vou procurar uma igreja, vou procurar um irmão, uma irmã, eu vou procurar alguma coisa no telefone, daqui a pouco eu desanimo. A razão de muitos crentes saírem, fugirem da verdade e voltar para suas mentiras. E olha que muitos que saem do evangelho, tem muitos que se tornam pessoas bem de vida. E aí você vai dizer que agora essa pessoa foi servir o diabo e agora está bem de vida? Ela foi ter ação, porque suas orações, ela não agia. Ela parou de orar e agora está agindo. Mas essa pessoa, como é que vai ser quando ela morrer? Ela vai para o inferno? Sou eu Deus para te dizer se vai para o inferno ou se vai para o céu? Acabei de falar aqui, após a morte, segue-se o juízo de Deus. E não sou eu que vou julgar as pessoas. Não sou eu que vou dizer quem vai para o céu ou vai para o inferno. Pelas Escrituras, já dá para você entender um pouco. Se você lê, entende. Se você não lê, João 5,39 está aqui no mesmo livro, está escrito: examinai as Escrituras, porque contém a vida eterna e são elas que testificam de mim. Jesus está falando que ela testifica dele. Então, o que eu entendo é que através de criação, de feitos e de buscas daquilo que você não entende, é a mentira e a verdade misturada. Falei de quê? Do embrião, da fecundação, de um pai e uma mãe, de um homem e uma mulher. Gerou o quê? Gerou uma criação de Deus. Essa é a verdade. Criação de Deus. A mentira. A mentira é tentar gerar aquilo que não é feito através de uma coabitação de um homem e uma mulher. Então, é uma mentira, porque não é teu filho, não é filho da pessoa que você está, é uma adoção. É uma inseminação. Inseminação não é criação de Deus, inseminação é criação da ciência e permissão de Deus. Pode gerar também, mas é uma inseminação, não é a verdade da criação de Deus. É uma verdade da criação da ciência. E sobre os segmentos, as pessoas muitas vezes, elas têm uma opção de escolha. E o livre-arbítrio dá a opção de escolha a cada um. Mas quando você busca a verdade, para a verdade te libertar, você, através dessa verdade, você pode também passar momentos inaprazíveis que você não quer viver. Dor, sofrimento que você não quer viver. Você talvez vai conhecer muitos crentes em Jesus, muita gente que está na igreja, há anos na igreja e não alcançou nada. Por quê? Porque não tem fé? Porque Deus não ouviu a sua oração? Deus ouviu, mas faltou ação. Ou possa ser que seja um Jeremias da vida. Deus chamou para um propósito, mas não
vai dar nada no seu propósito de seguir e fazer a obra dele. Muitas vezes você tem que entender o teu chamado. Você tem que entender a direção da tua vida. Como é que você está seguindo ao Senhor Jesus? Por coisas? O apóstolo Paulo escreveu que se buscamos ao Senhor somente pelo que Ele pode dar, somos dentre os homens os mais miseráveis da face da terra. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Depois que Jesus deu 5 pães, multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Você viu as pessoas depois? Foram até Ele. Viu o que Ele falou? Vocês me seguem por causa do pão, do alimento que eu dei a vocês. Viu o que Ele falou para aquele jovem rico? Senhor, eu já cumpro o mandamento. Eu busco, eu oro. Só o Senhor é Deus na minha vida. O que me falta? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Ele virou as costas, chorou e seguiu. É esse o processo da verdade que liberta. Que quando você é chamado para servir o Senhor Jesus, você não olha para trás. Você não olha para as circunstâncias. Você não olha para problema nenhum. Você só quer segui-lo. E dentro desse texto que eu vou ler, Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Porque o Senhor Jesus está mostrando para ele que antes que Abraão existisse, ele estava lá. Lembra de Melquisedeque? Melquisedeque, rei de Salém? Sem genealogia, sem pai, sem mãe. O que significa rei de Salém? Significa Deus de paz. E Jesus estava naquele momento com o Pai. Por isso que existe Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Deus, em todo momento, estava com seu Filho. Na época do Antigo Testamento, Deus ele colocava o Espírito dele nas pessoas. Quando Jesus foi crucificado e voltou, ressuscitou, ele soprou sobre o povo o Espírito Santo. Está lá em Atos, número 2. Joel, capítulo 2, também já revelava que um dia Deus ia soprar o Espírito dele. Aconteceu no dia de Pentecostes. Olha, de forma nenhuma eu quero persuadir você a se tornar um religioso ou uma religiosa. Não, eu estou te apresentando Jesus. Eu estou te apresentando a salvação. Eu estou te apresentando a verdade. Porque se você procurar entrar numa igreja e lá nessa igreja pedir você dinheiro, dizendo que vai te dar isso, vai te dar aquilo, que Deus vai te dar, que Deus é isso, olha, possa ser que você ganhe, tá? Pela tua fé. Mas o Senhor Jesus promete salvação. E todas as outras coisas Ele acrescenta se você fazer por onde. Lembra de Josué, capítulo 1, versículo 8? O Senhor falou assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não deixe de meditar no livro dessa lei, esse livro. Nele tu medita dia e noite para que seja bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te ajudo. Se você procurar viver da verdade de Deus em Cristo Jesus, eu não vou falar Deus porque eu não tenho permissão de falar Deus, porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, mas eu falo no sentido de estar falando do amor dele aqui. O conhecimento, quando Jesus é enviado como Melquisedeque, a ciência da Escritura, os cientistas que estudaram, os arqueólogos, os estudiosos da angelologia, da bibliologia, e de todas as áreas que existem dentro de um cristianismo ou dentro da teológica de Deus, da teologia, mostraram que ali foi um ser que chegou a Abraão. Sabe quem era esse ser?
Jesus. Porque diz a palavra que ele ceiou a primeira Santa Ceia com Abraão, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ué, dízimo? Quem é que recebe dízimo? A Bíblia aqui está escrito em Malaquias 3, versículo 10. Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que casa? Na tua? Não, na casa de Deus. Para que haja mantimento na casa de Deus. Nos tempos antigos era assim que se fazia, né? Os sacerdotes eram sustentados pelo trabalho que a igreja fazia. Tem uma passagem que agora eu não me lembro, não vou me ater em falar de uma forma bem ilustrativa, mas eu posso te falar da forma. Existiam os sacerdotes que eles se juntavam e eles colocavam o garfo na panela para pegar um pedaço de carne para eles comerem, para depois comer o povo. Alguns não conseguiam pegar carne, vinha só caldo, mas era o que eles comiam. E era o que Deus dava para eles. Então eu entendo que tudo que vem da mão de Deus tem direção. Tem a direção de Deus. Então você entenda bem que o Senhor sustenta a todos da forma como Ele quer. Como Ele está te sustentando agora. Você que está ouvindo, está fazendo uma análise psicológica, psíquica, voltando talvez ao passado, indo no teu presente, ou talvez imaginando um futuro melhor, através da verdade. Porque a Bíblia é verdade, as Escrituras Sagradas, a Torá é verdade. Nós vivemos da verdade, do Antigo e do Novo Testamento, porque Cristo vive nela, Deus existe nela. E quando eu falei de Abraão, ele recebeu Jesus ali. Eu vou ler aqui para você. E depois eu falei do embrião, Salmo 139. Vamos para que nosso diálogo seja concretizado com êxito espiritual e não como humano, porque eu estou aqui apenas como humano. Eu não estou aqui dizendo para você que tu vai voar e vai criar asa em você, você vai até para longe. Eu estou te apresentando Jesus. Eu estou te apresentando aquele que pode te salvar. Eu estou te apresentando aquele que pode te curar, que pode te ungir. Eu estou te apresentando aquele que fala a verdade para você, que não está te chamando para ganhar dinheiro, não. Nem mulher, nem marido, nem carro, nem casa. Eu estou te apresentando aquele que quer te dar salvação eterna, aquele que quer te dar calma, paciência, mansidão, domínio próprio, aquele que quer te ensinar o caminho para você sair das ciladas, dos problemas, das tormentas, das perseguições, das angústias, da tristeza, da mágoa, do ressentimento. Eu estou te apresentando Jesus Cristo nas Escrituras para você poder se livrar desse mal, do suicídio, do desejo da morte, da tristeza iminente que muitas vezes, talvez agora, nesse momento você está tão triste, está tão amargurado, tão amargurada, que você não tem mais vontade de viver. Mas o Senhor Jesus, Ele está apresentando uma saída, uma solução, através da sua palavra. E buscareis a verdade, e a verdade os libertará. Busque a palavra. Lembra que eu te falei onde eu vivia? Muitos daqueles que estavam lá já morreram. E muitos estão vivos hoje, assim como eu, lendo a Bíblia, indo à casa do Senhor e orando para o único que tem poder e autoridade. Espera aí. Isso aqui é um controle. Mas se eu falar que esse controle é uma entidade, eu posso me dobrar diante dele. Ele vai ter duas funções: de mudar o canal da minha televisão e também
de ouvir. Mas se ele quebrar, eu vou ter que comprar outro. E tudo que eu conversei com esse aqui? Sabe o que eu quero te explicar? Não manda recado, não. Porque se você estiver numa empresa e você quiser uma promoção, você vai conversar com o gerente ou com o encarregado. E eles vão avaliar para levar o dono, se pode ou não já te colocar nesse cargo. E é o dono que vai autorizar. O gerente pode até tentar te ajudar, mas é o dono que vai autorizar. Entendeu a mensagem? Não vá ao gerente, vai direto no dono. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que faz nova todas as coisas. Aquele que acrescenta um côvado à tua estatura. Aquele que cura, salva, liberta, que unge, capacita. Estou te apresentando ele aqui, ó. Livro de João 8:30 diz assim: dizendo eles essas coisas, muitos creram nele, Jesus. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Questionamento. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo de que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de meu pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, lembra que eu falei? Que Abraão viu o Senhor Jesus? Se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de Deus, da verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso? No versículo 38 está assim, ó, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de meu pai. Quando Jesus, no versículo 39, ele fala, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Jesus está falando que Abraão, ele obedeceu a Deus, mas Abraão também foi um homem falho, pecador. Abraão, quando ele chegou no Egito, ele tinha sua mulher, Saraí, e ela era tão linda, tão bonita, que ele temeu dela ser tomado. Ele não confiou como ele tinha que confiar em Deus. E ele mentiu. E eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra. O que ele fez? Quem é essa? Minha irmã. Na mesma hora, os homens tomaram ela e levaram para dentro do palácio. Agora pensa, como é que ficou a cabeça de Abraão? As imaginações dele. Deus não falou para ele confiar. O Senhor não falou para ele ir peregrinar. O Senhor não abençoou ele no deserto. Ele não andou no deserto. Não faltou nada. Sandália das criancinhas de peito. Chegaram a ter 18, 15, 17. Não precisava de alfaiate. Não precisava de sapateiro. Tudo cresceu com o tempo. Porque era assim que Deus fazia. Então, veja bem que tudo que vem acontecendo vai chegando a mim e a você de uma forma ilustrativa através das Escrituras. Quantas mentiras você já contou? Quanto mal já chegou até a tua vida? Quantas coisas você já fez e você pagou por isso? E outras que você ainda não pagou ou não vai pagar
por você ter se arrependido? E quantas consequências de coisas erradas chegou à tua vida, ou pode até chegar se você não se arrepender? Pecado estimado é um pecado que você não larga de forma nenhuma. Ele te segue, ele vive contigo até a morte. E depois será triste. O céu e o inferno, você não precisa morrer. É aqui que você vai viver ele. Aqui você vai começar a conhecer o céu e aqui você vai começar a conhecer o inferno. Porque depois da morte, o céu que tu conheceu aqui, o inferno que tu conheceu aqui, mas não praticou ou não se largou do mal, aí você vai conhecer a verdade. Porque ela é a única que te liberta. Versículo de número 41. Estou em João 8, 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai, olha aí, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo? O diabo é mentiroso, é pai da mentira. Ele faz as pessoas se enganarem imaginando a verdade. Eu conheço pessoas que, de tanto mentir, acabou vivendo da mentira. Acabou vivendo da mentira e está vivendo da mentira até hoje. Mas a verdade é que essa pessoa não é quem ela é. Ela inventou um personagem e está vivendo esse personagem. E agora? Como é? E buscarei a verdade, e a verdade vos libertará. Quem falou isso? Jesus. E o que o Senhor Jesus falou? O diabo é o pai da mentira. Ele engana, se possível, até os escolhidos. O apóstolo Paulo disse, não desprezeis os ardis de Satanás. Não despreze aquilo que você não conhece. Procura em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se libertar para ser salvo da maldição iminente que esse mundo está cercando por todos os lados. Mas o Senhor Jesus está ao teu redor. Creia nisso. Versículo 44, ainda no traço C. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Forte, né? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é? Não escuta, não quer saber. Para. Quero saber não. Esses crentes são fanáticos, maluquice. Tudo eles inventam, tudo eles são melhor. A religião deles é melhor, tudo eles são melhor. Posso dizer uma coisa? Eu não tenho religião. Eu sou cristão. Eu creio em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e creio nos propósitos e na soberania dele. E creio que tudo que eu passo são consequências das minhas atitudes. Porque se eu mudar, a minha vida também muda. Mas se eu continuar no que estou, a minha vida continua no que estou. Se está bem ou mais ou menos, mas após a morte, eu vou ver que tudo que eu vivi ou era certo ou era errado. Versículo do número 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo
que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Olha a confusão na mente das pessoas, né? Versículo 55, que vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser, eu não conheço, sereis mentirosos como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus está aqui explicando que lá atrás, quando ele estava com o Pai permitiu ele vir até a terra. E o Senhor faz promessas para dar a ele. E quando o Senhor faz promessa para dar, ele cumpre. Eu vou mostrar para vocês onde estava Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 14, no versículo de 18, assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse-lhe: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Abrão, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantai minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correr de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente que os jovens comeram e parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Escol, Manre, este que tomem a sua parte. Olha só, Jesus, ó. Melquisedeque, vai lá, estuda um pouco, procura aí no teu telefone, no teu smartphone, procura aí no Google quem era Melquisedeque. Aí você vai entender o que eu estou explicando aqui. Quando eu falei para você sobre crianças, sobre a forma que Deus faz as coisas, tão soberana, tão profunda, no Salmo 139, está assim, ó. Esse é a onipresença, a onisciência de Deus, né? O salmista Davi, ele vai trazer um cântico, o mestre de canto, que é o cantor mor, músico mor. Sabe o que é músico mor? Músico mor é o mestre de cântico. O que é o mestre de cântico? É um mestre que faz toda a alegoria. Para ser mais específico, vocês conhecem maestro? O mestre de canto é esse. Só que o mestre de cântico, ele organizava o tamborim, o adufo, o saltério, a harpa, a gaita, o fole, o tambor, o tamborim, e tudo isso ele organizava para que tocassem para Deus, que Davi fazia salmos que se chamava poesia, poemas. Ele cantava e salmodiava e fazia cânticos em oração para que cantasse para Deus. Era isso o nome de salmos. Vamos lá. Salmo 139 diz assim, ó. Senhor, tu me conheces, tu me sondaste e me conheces. Senhor, tu me
sondaste e me conhece, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou por onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no teu livro. Todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Tá vendo? O salmista está falando sobre ele ser formado no ventre da mãe. A forma terrível como ele foi formado. E o interessante é que o salmista vai explicar isso da forma como eu falei para vocês. Aquela gotículazinha minúscula, que só dá para ver com um microscópio, de uma forma terrível. E Melquisedeque, quando eu li para você que Jesus aqui estava explicando aos judeus sobre, antes que Abraão existisse, ele estava lá com Abraão. É muito sobrenatural. Você não pode, de forma nenhuma, desmerecer as Escrituras Sagradas. Desmerecer o que Jesus colocou para nós, para sermos salvos nele. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, nós somos uma pessoa humana. Você já parou para pensar na forma terrível que nós vivemos? Presta bem atenção agora. Nós estamos vivendo no espaço, numa bola chamada Terra, rodando a 265 mil quilômetros por hora. Sabe o que é isso? É porque essa bola precisa rodar, e ela roda assim, ó, em volta do Sol. No universo não existe oxigênio. Qual é a forma de oxigenar? Vamos, pensa numa máquina aí, para o carro trabalhar, precisa de pistão, bater, combustível. Uma máquina numa empresa precisa de óleo, precisa de eletricidade. Nós só precisamos de Jesus. O aterramento é essa terra aqui. E o sobrenatural dele é essa forma, que esse fogo que você e eu precisamos para manter o nosso organismo, nossa pele, para manter os nossos poros, para sair toda a sujeira, para não tapar os poros da respiração do nosso corpo.
Foi o sol e a terra, para não se tornar essa geleira, para a gente morrer, todo mundo com frio. Por isso que tem alguns lugares que é gelo e outros lugares que é calor demais. No Nordeste, calor demais. Lá no Alasca, na Antártida, lá esses lugares são frios demais. É geleira. Mas aqui no Brasil também tem geleira. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Florianópolis. Tá entendendo? Então você vê o poder de Deus de criar todas as coisas. Sabe por que Deus criou tudo isso? Para nós vivermos uma vida nele, com ele. Salvação. Você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia. Para onde você vai? Para onde eu vou? Você já parou para pensar nisso? Então para pensar na eternidade. Para pensar que hoje é o dia de finados. Muitos hoje se foram e a gente nem sabe para onde eles foram, porque seguiu o juízo de Deus. O único caminho é esse aqui. Jesus. O resto é atalho para a perdição. Você já notou que todos que tomam atalho se quebram? Você já viu quantas pessoas já morreram tomando atalho? Às vezes tomam atalho e quando vai ver, está dentro de uma favela. Os caras vão e matam. Não tome atalho. Siga Jesus. Entrega teu caminho, tua vida, teus momentos, tua dor, teu sofrimento, tua alegria, tudo entrega na mão do Senhor Jesus. E o mais Ele fará. Aqui eu tenho uma coisa importante no livro de Hebreus, que está escrito assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Está aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aqui. Hebreus 1. Hebreus 11, 1. E no 6, 11, 6 está assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu posso aqui, deixa eu trazer aqui algo. Livro de Hebreus 11, 8, assim, ó: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vou encerrar aqui falando para vocês João 8, versículo 32. E buscarei a verdade, e a verdade vos libertará. Não busque o Senhor Jesus pelo que Ele pode te dar, não. Busca por quem Ele é. Busca o Senhor Jesus pela salvação. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da tua fé. Não há crítica e não há julgamento aqui. Apenas entregando
a tua vida na mão do Senhor Jesus e a minha, a nossa vida, para que tudo vá de bem e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Busca a verdade, que ela vai te libertar, assim como ela tem me libertado. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.